Nessa, a taxonomia é um ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos dentro de categorias. Essa classificação segue um sistema definido por Carl von Linné, mas pode chamar ele de Linneu mesmo, que todo mundo vai saber quem é o cara. E aí, que Linneu criou esse sistema taxonômico chamado de Sistema Nature em 1735, que é usado até hoje. As categorias taxonômicas desse sistema vão das mais abrangentes para as menos abrangentes, que são filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mais recentemente, surgiu um outro cara, chamado Robert Whittaker, que incluiu uma categoria acima de filo, a categoria de reino. E estes reinos são 5: Monera, Protoctista, Fungi, Animalia e Plantae. E um tempinho depois, o reino Monera se dividiu em outros 2 reinos: Eubactéria e Archaea. Complicou? Calma que tem dica para você guardar a ordem da sequência das classificações. É só você lembrar da palavrinha reficlofage. Moleza, né? Depois dessa criação dos 5 reinos de Whittaker, veio outro pesquisador chamado Carl Voese e criou uma categoria de domínio acima dos reinos. Então, recapitulando, agora temos 6 reinos, contando com Monera dividido, e 3 domínios que vão ser classificados de Archaea, com as Árqueas, que são procariontes simples, Bactéria, como as Eubactérias, e os Eucária, com os demais reinos. Além das categorias taxonômicas, Linneu determinou regras de nomenclatura. Mas você deve estar pensando, né? Ai, professor, mas por que mais regra pra gente gravar? Primeiro, as regras são bem simples e você não precisa se preocupar. Segundo, que imagina a confusão que seria escolher um nome para cada nova espécie descoberta. Esse é o motivo de se nomear um ser vivo usando o latim, que é uma língua morta e que por isso não vai sofrer mais alterações, sacou? Partindo disso, todos os nomes únicos, ou seja, de domínio até gênero, vão começar com a primeira letra maiúscula. E a espécie vai ser um nome binomial, que é formado pela junção do nome de gênero, também chamado de epíteto genérico, com nome específico, que chamamos de epíteto específico, que é escrito com todas as letras minúsculas. Além disso, o nome de uma espécie, como Homo sapiens, deve estar sempre em destaque no texto, seja em negrito, sublinhado ou itálico. Outra parte importante da taxonomia é a relação evolutiva ou filogenética entre os táxons. Eita, um monte de palavras esquisitas e nova, né? Mas vamos lá. Táxon é um grupo de seres vivos independente da categoria taxonômica. Ou seja, uma espécie pode ser um táxon, um gênero pode ser um táxon, classe pode ser um táxon e por aí vai. E para representar essas relações entre os táxons, olha, em latim seria taxa, tá? Mas a gente vai usar táxons. E para representar as relações entre os táxons, a gente usa cladogramas. Os cladogramas são formados por ramos, essas linhas retas que você está vendo no mapa. E nós, de onde as linhas se separam. E aí, no final desses ramos, a gente vai ter os táxons, que, como falei, podem ser de qualquer nível de classificação que vir. Mas não se desespera achando que tem que decorar todos os seres vivos. O cladograma sempre vai trazer informação de qual nível taxonômico ele está representando, beleza? Ainda no cladograma, é importante reparar que os últimos ramos que vão indicar os táxons são chamados de ramos terminais e os outros ramos são chamados de ramos internos. Cada ponta de separação de ramos a gente chama de nó. Já a parte superior do cladograma vai sempre indicar um tempo mais recente e a parte da base vai representar um tempo mais antigo. Os ramos terminais vão indicar quais são os táxons dos ramos internos, que vão indicar a relação interna entre esses táxons. Ai, Oda, mas tá complicado. Como assim? Lembra que estamos falando da evolução dos seres vivos, certo? Então, o nó que fica mais na base do cladograma é chamado de raiz e representa o ancestral mais antigo da linhagem evolutiva apresentada. Logo, um menor número de nós entre os organismos vai apresentar um parentesco maior entre eles. Ou seja,
C e D são mais próximos entre si porque têm apenas um nó de distância, enquanto A e D possuem 3 nós. E os ramos separados por apenas um nó, como C e D, são chamados de grupo irmão. Outra característica do cladograma é que os nós podem girar entre si sem perder a relação evolutiva. Então não tem problema inverter a ordem desde que esteja girando no eixo do próprio nó. Existem também 3 grupos de táxons quando a gente faz a sua análise evolutiva em um cladograma. Quando você está analisando mais de um táxon, você pode considerar esse grupo como monofilético, no qual todos os ancestrais e todos os ramos estão incluídos na sua análise. Você pode ver um grupo parafilético quando não tem todos os táxons terminais na sua análise. Ou você pode encontrar um grupo polifilético, quando há 2 grupos terminais que não são próximos e que não incluem seus ancestrais. E se liga, é importantíssimo lembrar que não é porque o táxon está no ramo terminal mais na ponta que ele vai ser mais evoluído. Gente, não existe esse termo mais evoluído em biologia. Os táxons A, B, C e D, todos eles coexistem no tempo recente, embora tenham sido formados em tempos diferentes a partir de um ancestral comum.